antes de orarmos. Primeiro, vamos ouvir a palavra de Deus. E depois oraremos juntos. Hoje quero falar sobre o apetite. Não o apetite que te faz desejar seu prato favorito, prato ou sobremesa. Estou falando do apetite de sua alma. Os profundos anseios internos. Os desejos do seu coração, que nem sempre são visíveis aos outros. As coisas que você anseia em segredo. As emoções e buscas que te mantêm acordado à noite, ou que te atraem repetidamente. Quando ninguém vê, todos os temos. E se forem honestos, mesmo como seguidores de Jesus, às vezes, nossos apetites não coincidem com o que agrada a Deus. Alguns de nós anseiam por mais validação, do que clamamos por justiça. Alguns de nós anseiam por atenção, mais do que intimidade com Deus. Alguns de nós buscam prazeres passageiros, ao invés de promessas eternas, mesmo entre aqueles que frequentam a igreja fielmente. Quem serve no ministério, quem levanta as mãos em adoração, ainda é possível ter um apetite oculto por coisas que não honram Deus. E esses desejos, se deixados sem controle, silenciosamente, conduzirão nossos corações cada vez mais longe. À distância dele. Alguns crentes lutam com o desejo de fofocar, não por maldade, mas por falar sobre os outros. Dá-lhes uma falsa sensação de conexão, ou controle. Alguns são atraídos pelo conflito. Eles não gostam da sensação de paz, porque o drama é mais familiar. Alguns de nós, talvez sem perceber, estão alimentando um apetite por poder, elogios ou prestígio. E se formos sinceros, às vezes preferimos os aplausos das pessoas ao silencioso aprovação de Deus. Há líderes, pastores e ministros. Quem lida com desejos secretos de riqueza ou reconhecimento. Eles pregam a verdade, mas em privacidade. Eles anseiam mais por plataformas do que por pureza. Há homens casados que, ao invés de valorizar o pacto que fecharam, encontram-se desejando a atenção de mulheres que não são suas esposas. E sim, existem mulheres casadas que encontram seus corações se desviando para os homens que não são seus maridos. Não porque querem trair, mas porque suas almas estão famintas por algo. Ainda não se renderam a Deus. Então, há outros. Talvez você seja viciado em ser notado. Quer ser notado, apreciado, celebrado. Adoras quando te chamam pelo nome, quando seu post é curtido, quando seus esforços são elogiados. E se você não for cuidadoso, esse desejo pode lentamente se tornar... Acontece que ao longo do tempo, mais do que o próprio desejo pode crescer. Mas aqui está o que assusta. Você pode sentar em um banco da igreja. Você pode cantar todas as letras de todas as músicas de adoração. Você pode levantar as mãos e ainda assim sentir fome por algo que não é sagrado. Ninguém mais pode ver, você pode carregar a Bíblia. E ainda assim ansiar por algo distante do coração de Deus. Você pode orar em voz alta e ainda assim estar escondido. Apetites secretos que te atraem, à distância do que você está orando. Porque os apetites são invisíveis ao mundo. Mas eles não são invisíveis a Deus. Ele vê o que ninguém mais consegue. Ele conhece os desejos silenciosos. Ele ouve os pensamentos que você nunca verbaliza. E não só os vê. Ele se preocupa profundamente com eles. E então eu pergunto a você, qual é o seu apetite? O que você anseia quando ninguém está vendo? O que você alimenta seu coração quando está cansado, desanimado ou sozinho? Porque a Escritura nos alerta com força e tristeza. No capítulo 1 de Romanos, vemos o que acontece quando as pessoas rejeitam Deus repetidamente e continuam alimentando desejos pecaminosos. Repetidamente, a palavra diz que Deus os entregou. Via 24. Deus os entregou nos desejos pecaminosos de seus corações. Versículo 26. Deus entregou-os a lascívias vergonhosas. Os versículos 28 a 32 vão ainda mais adiante. Diz que Deus entregou-os a uma mente depravada. E então descreve o que aconteceu com seus corações. Eles se encheram de ganância, ódio, inveja, trapaça, fofoca, orgulho.
imoralidade sexual e o que é ainda mais aterrorizante. Diz que eles não apenas fizeram essas coisas, mas eles passaram a aprovar quem também os praticava. Em outras palavras, pararam de lutar contra o pecado e começaram a incentivá-lo. E este, amado, é o perigo de um apetite não controlado. Quando repetidamente optamos por nossos desejos em detrimento de nosso Criador, Deus pode nos dar o que buscamos. Não porque Ele deixe de nos amar, mas porque continuamos afastando a distância. Porque Ele não se impõe em corações cheios de rebelião. Ele é paciente, é misericordioso, mas Ele também respeita nossas escolhas. E então eu repito, este não é uma mensagem de condenação. Este é um apelo para pausar, um convite para examinar nossos corações. Porque o que alimentamos cresce, e o que negligenciamos morrerá. Se você tem alimentado um apetite que o afasta de Deus, se você tem se deixado levar por desejos que te afastam dele, se você tem justificado comportamentos que uma vez te incomodou, amigo, ainda não é tarde. Deus não terminou contigo. Ele não te olha com raiva. Ele te olha com desejo. Ele quer o seu coração de volta. Ele quer tirar esses desejos insalubres e substitua-os por fome sagrada. Ele quer te dar novos desejos que reflitam seu caráter, não apenas suas circunstâncias. Mas isso começa com arrependimento. Começa dizendo: Senhor, eu tenho fome de coisas que não são boas para mim. Ajude-me a desejar você novamente. Então, vamos fazer isso agora. Vamos convidar Deus para esses lugares invisíveis, os cantos do coração que ninguém mais vê. Peçamos a Ele que purifique nossos apetites e ajude-nos a desejar mais dele do que qualquer outra coisa. Agora vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado por sua paciência comigo. Por nunca se cansar das minhas perguntas, minha inquietação ou minha fraqueza. Obrigado por me amar, mesmo quando não estou completo. Mesmo quando falho. Mesmo quando esqueço sua bondade e tentar fazer as coisas do meu jeito. Hoje, Senhor, trago a você o meu coração, todo ele. As partes bagunçadas, as partes cansadas. As partes doloridas. As partes esperançosas. Trago tudo o que carreguei. Coisas que falei em voz alta e coisas que enterrei profundamente. Você já os conhece todos. E ainda assim, me acolhes com braços abertos. Você vê todas as coisas que anseio. Alguns deles orei sobre eles. Outros eu tive medo de mencionar. E ainda assim você sabe. Você vê os desejos com os quais luto. Alguns eu mesmo não entendo. Alguns que me assustam. Alguns dos quais me envergonho. Alguns que tentei enterrar, porque não sabia o que mais fazer com eles. Mas nada te escapa, Senhor. E o que me sobrecarrega não te sobrecarrega. Então aqui estou, Senhor. Se houver algum desejo em mim que não te honre, qualquer desejo que me afaste do seu coração, por favor, tira isso de mim, arrancado. Retire-o. Não deixe crescer. Não quero guardar nada que dê dor à minha alma ou ofende o seu espírito. Não quero desejar coisas que me levam ao pecado, que distorçam minha perspectiva ou adormeçam meu espírito. Em vez disso, quero ter fome por ti, Jesus. Cria em mim um coração puro. Purifique os lugares em mim manchados por compromissos ou confusão. Renova em mim um espírito correto, um espírito que se alegra no que te agrada. Um espírito que persiga sua presença, mais do que tudo. Senhor, transforme o meu apetite. Deixe-me ansiar pela oração, não por ser esperado, mas porque sinto sua falta quando não falo com você. Deixe-me ansiar pela sua palavra, não apenas por conhecimento, mas porque respira vida em meus lugares secos. Deixe meu coração encontrar alegria na adoração, não por causa do som,
mas por quem você é. Que minha alegria esteja em simplesmente estar perto de você, não em desempenho nem em popularidade, não em elogios de pessoas. Apenas você, Senhor, apenas você. Sua palavra em Efésios 4 nos lembra: caminhar de acordo com a dignidade da nossa vocação. Caminhar com humildade e gentileza, paciência e amor. Hoje peço que me moldes a essa pessoa. Uma pessoa que reflete sua graça. Uma pessoa que faz os outros se sentirem seguros e vistos. Uma pessoa que caminha neste mundo com o aroma do céu em sua vida. Jesus, ajude-me a me afastar das coisas que uma vez me aprisionaram, o que parecia tão atraente, mas só me deixaram vazio. Ajude-me a não ser enganado pelo brilho de prazeres passageiros. Deixe-me ver o pecado como ele realmente é. Vazio, vazio, destrutivo. Não. Deixe-me glamorizar o que entristece o seu coração. Em vez disso, enche-me de uma paixão santa. Deixe-me ser alguém que arde, com o desejo de te conhecer mais, não por dever religioso, por amor. Porque você conquistou o meu coração. Porque nada se compara à paz que sinto quando estou perto de você. Disse em João 7, 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como a Escritura diz, do seu coração fluirão rios de água viva. Senhor, tenho sede. Estou desidratado e preciso de água viva. Enche-me. Satisfaça toda a sede falsa. Enche o meu coração com o teu espírito. Enche-me de coragem. Não para chamar atenção para mim, mas dizer não ao pecado e sim a você. Enche-me de coragem para caminhar pela fé, mesmo quando minhas emoções me dizem o contrário. Ajude-me a continuar orando, mesmo quando parece que nada muda. Ajude-me a continuar adorando mesmo quando a vida parece pesada. Ajude-me a manter a fé, mesmo quando não vejo o que vem a seguir. Deixa-me encontrar satisfação em ti, Jesus. Deixe minha identidade, minha paz. Minha alegria não vem de sucesso ou validação mundanos, mas de ser conhecido e amado por você. Em 1 Pedro 2, você nos pede para deixar de lado maldade, engano, hipocrisia, inveja e calúnia, e ansiar pelo puro leite espiritual da sua palavra, porque nos ajuda a crescer. Senhor, quero crescer. Não quero ficar prisioneiro de velhos padrões ou desejos antigos. Quero amadurecer. Quero ser transformado. Deixe sua palavra me nutrir de dentro para fora. Deixe-a corrigir-me, condenar-me e confortar-me. E Pai, rezo por quem está ouvindo. Aqui, você se sente preso a um apetite insalubre, em um ciclo que parecem incapazes de romper. Talvez seja luxúria. Talvez seja orgulho. Talvez seja uma adicção. Talvez seja raiva, comparação ou falta de perdão. O que for, Senhor, quebre essa cadeia em nome de Jesus. Nenhuma fortaleza é demais para você. Nenhuma escravidão está fora do seu alcance. Dê-lhes coragem para se renderem totalmente, para parar de correr, para parar de se esconder, para parar de inventar desculpas. Traia-os de volta ao seu abraço. Espírito Santo, torne o coração deles sensível novamente. Deixe o espírito deles se incomodar quando começarem a afastar. Deixe o coração deles doer quando estiverem longe de você. E quando se voltarem, Pai, corra até eles, como o pai na história do filho pródigo. Envolva-os em seu amor, cubra-os de graça. Restaurar o perdido. Senhor, quero ansiar pela santidade. Quero ter fome de justiça.
Quero saborear o pão da vida. Quero beber profundamente da água viva. Que o meu maior desejo seja este: conhecer-te mais, amar-te mais. Caminhar a cada dia bem próximo a você. Obrigado por ouvir meu clamor, Senhor. Obrigado por nunca se afastar. Obrigado por sua paciência comigo, tão misericordioso, tão bondoso. Que tudo o que digo e faço traga glória ao seu nome. No precioso e poderoso nome de Jesus Cristo. Rezo, amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite amém como sinal de fé. Peço que cada bênção nesta oração seja agora sobre você, no nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Teríamos o prazer de orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam sempre convosco.